Fala, meus donos e futuros donos, sejam bem-vindos ao 14º episódio desse podcast que cresce a cada dia e, principalmente, vocês são os maiores responsáveis. Trouxemos aqui, nesses 13 episódios anteriores, grandes convidados e hoje temos mais um e vocês é quem tem feito a gente crescer, evoluir e principalmente continuar. Obrigado àquelas pessoas que estão comentando lá, que estão curtindo, que estão compartilhando. Então, hoje no 14º episódio temos um convidado aqui especial, né? Ele que trabalha no segmento imobiliário. E aí, Marcel que vai apresentar ele, porém, deixa eu falar o tema. O tema de hoje é a evolução no mercado imobiliário e as oportunidades do futuro. Então, fica conosco. Marcel, apresenta esse cara aí. Rapaz, esse cara é fera. Acho que, se não for o maior, ele é pelo menos o melhor consultor imobiliário que o nosso estado já viu. Esse cara, só a conversa com ele já dá vontade de você comprar um imóvel. É um negócio incrível. Ele tem o tino. Poder de persuasão. Amigo, o cara, ele conta uma história aqui, você já quer ser... Ou você quer comprar uma rede de... ou você vai comprar alguma coisa com ele. O cara é fera. E... num setor que tem crescido cada vez mais no nosso estado, né? Tem evoluído cada vez mais. Recebam vocês em primeira mão Gustavo Moraes, consultor imobiliário, formado em Direito, 35 anos. Meu irmão, seja bem-vindo. Espero que você possa trazer aí conhecimento para os nossos ouvintes e os nossos telespectadores. Obrigado. É uma honra estar aqui, né? Tendo Thomas como... já é um amigo de longas datas aí. E vamos lá, vamos para o assunto aí que importa e passar um pouquinho da minha experiência. Espero que venha contribuir para todos aí. Sem dúvida. Marcel, antes de começar esse episódio, né, eu não posso esquecer dos nossos parceiros, né? Então, assim, para esse episódio estar no ar, a gente tem alguns parceiros que nos dão aquela força. E um deles é a Panificação e Restaurante Ferretti, que desde o segundo episódio está sempre com a gente, assim, fechou essa parceria, essas coisas lindas que vocês estão vendo aqui no centro da mesa, né? Faz parte também do kit festas que ele tem, né? Você que vai fazer seu aniversário, sua festa, contacta a Panificação Ferretti, precisou. E os caras agora estão com delivery arretado lá. Do almoço também, né? Do café, do almoço, do kit festa. Ali na Santa Amélia, um abraço pro meu parceiro Everton, viu? Obrigado pela parceria. E também o nosso escritório de contabilidade, Agra e Silva. Assessoria contábil e jurídica. Esse é o melhor cara para dizer que é bom mesmo, porque ele faz parte e eu sou cliente, inclusive. Também agradecer aos nossos parceiros da AL Autoplacas. Meu parceiro Felipe, um abraço também para você, meu irmão. A você que quer fazer sua placa Mercosul, a placa do carro, da moto, ou seja, qual for que for, contacta esse cara aí que você vai fazer no melhor prazo, na melhor qualidade e o melhor preço, inclusive. Atendimento excelente. Oxi Menu, a você que tem restaurante, bar, sandubaria, pizzaria. Oxi Menu é o sistema que eu uso lá no Thomas Burger, inclusive. Agora eu posso dizer que eu uso, né? De fato. De fato. E, por fim, não menos importante, Thomas Burger. Essa logo... Posso beijar? Ó, essa logo linda aqui, Thomas Burger, fica lá na parte alta, na região metropolitana. O Gustavo, inclusive, foi lá esses dias, perfeito, né? Pela primeira vez e disse, tá aprovado. Vou voltar. Vez, né? Pela primeira vez foi. Ser convidado, ele disse que só ia na minha hamburgueria quando eu convidasse. Eu disse, tá, miséria, tem que mandar o convite impresso. Mas vamos lá para o que interessa. A você eu peço, né, que está em casa, para o que está fazendo. Desliga o fogo para não queimar a comida lá, nem precisar parar para ir olhar. Papel e caneta na mão, porque eu tenho certeza que desse episódio você vai tirar algum ensinamento, alguma dica ou algum insight para o futuro, para o presente, ou descobrir onde você errou no passado. Então, o intuito do podcast é esse, é ensinar. Beleza? Gustavo, a gente já falou aqui que você é consultor imobiliário, mas conta para o pessoal como começou, né, a sua trajetória no segmento imobiliário. Onde entra o Gustavo aí, né? Esse sempre foi tua atividade, né? Me conta aí. Me conta não, conta pro povo. Então, eu estou no ramo já há mais de 14 anos. Tudo começou, o meu ex-cunhado era
filho do dono de uma das maiores imobiliárias aqui em Maceió, que era a Imóvel, né? Até hoje existe. E aí eu recebi o convite através dele. Eu trabalhava na NET antes disso. Na época houve aquela migração de Big TV para NET, né? Lá atrás, em meus 18 para 20 anos, ainda iniciando, adolescente. Graças a Deus eu entrei cedo. E através do convite dele eu fui conhecer o mercado imobiliário. Fiz o curso, entrei na imobiliária, fiquei na imobiliária próximo de 1 ano e um pouquinho, 1 ano, 1 mês, 1 ano, 2 meses. E depois eu segui carreira solo. Eu ingressei no escritório junto com um amigo, Gilberto. Nós começamos a fazer algumas coisas ali e tal. De lá para cá, sempre foi o meu foco principal. Me dediquei 100% no mercado imobiliário. E já foram 14 anos e um pouquinho aí já. Então, foi basicamente esse o início aí de onde tudo começou. Tem uma bagagem. 14 anos já no segmento. 14 anos. Cara, me tira uma dúvida. Hoje você atua, né, em médios e grandes empreendimentos, já assim, principalmente o público, né? Isso. Quando se fala de renda. Você sempre atuou nesse mercado ou é algo que ao longo do tempo, ao longo dos anos, você foi construindo essa autoridade, digamos assim? Com o passar do tempo, a gente precisa entender o nosso público e dar aquele direcionamento para que a gente não fique correndo errado, digamos assim. Às vezes a gente quer atender todo mundo, né, Gustavo? E não dá conta. Acaba não prestando um bom serviço e você sai como um mau corretor. Então, hoje ficou bonito dizer, eu sou corretor de médio e alto padrão, né? Mas não é que eu titulei como médio e alto padrão, não. Já iniciou com esse pensamento? Não, muita gente trabalha com o mercado Minha Casa Minha Vida, que não tem nada de mal nisso. Tem muita gente que se dá bem, ganha dinheiro e presta um bom serviço, mas é apenas um segmento, assim como no direito, que você vai para um direito imobiliário, que você vai para um direito penal, tributarista, trabalhista. É só você tentar entender que você, se especializando em uma área, vai conseguir ter bons frutos e prestar um serviço melhor. Então, foi assim que eu tracei. Percebi que aquele público ali, médio e alto, era um público que eu poderia atender com uma forma mais tendo excelência. Então, segui nesse ramo e já me identifiquei e é aí que eu estou. Mas demorou para você identificar, por exemplo, qual o momento... Assim, você tem 14 anos. Com 2 anos que você estava no setor... Ficou 1 ano lá na imobiliária, mas... 1 ano e um pouquinho isso. 1 ano e um pouquinho, vamos dizer, com 3 anos você já sabia qual era o... Não, na verdade é o seguinte, qualquer pessoa que entra no mercado imobiliário, ele vai olhar para quem está na frente, bem posicionado, para quem está naquele carrão, para quem está se vestindo bem e dizer, pô, quero ser igual aquele cara. É basicamente isso, não tem esse que dizer que a não referência, vai, né? É referência. Então a gente tinha caras naquela época lá que estavam se dando bem e que você olhava assim e dizia, pô, eu quero chegar aí nesse nível e tal. Porém, quando eu entrei, o meu ciclo de amizade e a minha rede de relacionamento era muito pequena. Você tem ideia, na época eu tinha imóveis de 500 mil reais. E lembra do Big Brother Brasil, do Bambam? Sim. Que ganhou 500 mil, não foi? Isso. Na época era dinheiro, porra, meu irmão, 500 mil reais. Só que assim, foi há 2 anos atrás, mais ou menos. Na época eu dizia, um apartamento de 500 mil. Eu dizia, quem porra vai comprar um apartamento de 500 mil reais, bicho? Que eu não tenho pegava o meu celular, era um Sony Ericsson daqui, eu olhava, não existia o WhatsApp, eu olhava a minha lista e dizia, pô, não tem ninguém aqui não, pô, nem de 200 mil. Capacidade. A quem eu mando, a quem eu vou mando. oferecer. E aí, quando tinha os treinamentos lá na Imóvel, a gente tinha uma reunião do Acorda, que era toda segunda-feira. O cara dizia assim, o gerente, você tem que estar aqui segunda-feira, 8 horas da manhã, sem falta. E eu coloquei isso como rotina. Eu morava lá próximo ao Thomas Burgers, né? E próximo, eu morava na mesma rua. E eu tinha uma motinha na época, uma Honda Bis. Eu era o primeiro a chegar na imobiliária. Eu chegava primeiro do que o cara que limpava o vidro lá e a mulher que entrava para limpar, fazer o cafezinho, porque eu tinha que sair cedo para não pegar o trânsito. E muitas vezes passava pessoas que já moravam ali na região, que era corretor, até brincava, vai abrir imobiliária, tal. E eu tinha que estar aqui, né? E aí eu sempre ficava estudando, chegava mais cedo. E no treinamento o cara começava a aprender e o cara dizia, tem que pagar 500 mil e a projeção de pagamento é essa. Naquela época, assim, as facilidades não eram como hoje, né? Então eram propostas mais agressivas e eu ficava imaginando, bicho, como é que eu vou vender isso? Como é que eu vou vender esse número aqui? Para mim era algo muito longe, certo? Mas eu, tipo assim,
era o que eu tinha para mim. As minhas cartas eram aquela ali, eu tinha que abraçar. E eu sempre coloquei uma coisa na minha cabeça. Eu tenho que estudar o mercado, tenho que estudar o mercado. Por quê? Eu não conhecia ninguém do mercado comprador. Eu disse, eu tenho que fazer assim, eu vou começar a conhecer o mercado. Aí o que acontecia? Entrava um cara que foi bem criado, morou na Ponta Verde, que estava ali só de relance ali, dizia assim, vou ficar um pouquinho aí nessa profissão até ver se tá alguma coisa, senão eu vou para outro canto, que o pai já era empresário. Teve vários casos como esse. Aí o cara vinha e dizia, pô, eu tô com amigo querendo comprar um negócio, mas ele não conhecia o mercado. E eu passei a conhecer o mercado. Então eu comecei a ser um balcão de negócio. Tipo, eu estudei o mercado, então a galera me chegava para dizer assim, como é que eu faço isso? Aí eu ganhava o cliente do cara com o cara. Só que esse cara com 2 anos ele saía do mercado, entendeu? Aí o cara dizia, cadê fulano? Já não tá mais no mercado, quem ficou? Eu. Esse cara passou a ser meu cliente, e aí foi ramificando. São as conexões, né? As conexões, né, e eu costumo até dizer, hoje tinha um amigo lá no escritório, e eu disse, meu irmão, minha maior riqueza, além da minha mente, né, tranquila, que eu sempre disse que era o paz, são os meus contatos. Eu tenho 12 mil contatos. Hoje está diferente, né? Minha lista, então hoje está diferente. O cara chega, para você tá fácil hoje. Fácil, vai lá construir isso aí. A galera não imagina o quanto de desafios que a gente tem no início da carreira. Todo mundo tem um monte de desafio, mas assim, no seu ramo, assim, na sua atividade, né? A gente vê o quanto você cresceu e se desenvolveu, mas no começo foi suado. Você precisava estudar e entender como você estabelecer conexões. Né? Exatamente. E eu acho que no mercado imobiliário, conhecer é algo que é um diferencial. Sem dúvida. Tanto o mercado quanto o cliente. Eu acho que isso é um diferencial gigante. Eu vou dizer mais, no começo, eu confesso que pela minha idade, 21 anos, 22 anos, fiz coisa errada que só, tipo assim, poderia ter me projetado melhor para alcançar mais rápido o que eu estou colhendo, digamos assim. Mas por falta de experiência, fiz algumas coisas que não acelerou o processo. Hoje, de um tempo para cá já, amadureci e eu sempre faço uma projeção. Eu continuo estudando, continuo me projetando. A ideia de fazer direito lá atrás, se ele contar qual era a minha cabeça naquela época, velho, você vai rir aqui. Mas, tipo, eu disse, não, vou fazer direito, porque eu já tinha vontade, eu trabalhava no jurídico da NET. Eu comecei no call center, fui para o setor de back-office, rentabilidade, e fui no jurídico lá. Ia para as audiências como preposto e tal. Foi aí que despertou o interesse de fazer o direito. Mas eu disse, não, vou para o direito, porque aí eu posso advogar, posso entrar no direito imobiliário. No mínimo, eu vou ter um conhecimento maior sobre qualquer situação do dia a dia que vai me ajudar a evoluir profissionalmente como corretor. E assim foi feito, e assim aconteceu, entendeu? Projetando. E hoje tudo eu faço. Quem é o Gustavo hoje, quem vai ser o Gustavo daqui a 5, daqui a 7, daqui a 8, daqui a 10 anos. E hoje eu digo ao meu cliente, quando ele vem, não se preocupe, daqui a 10, 15, 20, 30 anos, eu só não vou estar aqui se Deus não quiser, porque é o que eu escolhi para mim. Você não vai me ver vendendo qualquer outra coisa, porque é isso que eu vou fazer, é o que eu quero fazer. Eu já me resolvi. Mas tem muita gente que ainda não se resolveu. Está aqui buscando uma oportunidade e pensando se vai dar certo, se não vai. Não acredita nem em si, né? Não acredita nem em si, porque o mercado... E arrisca tudo, né? Arrisca tudo. O pior é assim, a grande sacada desse cara é que ele sabe o que ele quer. Sim. Porque se ele se propôs no início a fazer direito, ele foi lá e fez direito. Se ele se propôs a ser corretor, a ser um consultor imobiliário, ele foi lá e fez. Então, assim, são projeções de 14 anos atrás que você fez muito bem e chegou até agora com essa projeção muito, muito concreta, né? É uma coisa que você realmente realizou. Um problema, eu não desisto. Sim. Eu não desisto, velho. Sabe assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer. Tá aqui no cantinho, mas vou fazer. Deixa aí, daqui a pouco eu faço. Deixa eu organizar minha mente aqui e eu vou fazer. E eu só paro quando terminar isso aqui, pronto. Agora eu tô de boa, me realizei. Aí qual é o próximo passo a fazer? Então é basicamente essa, entendeu? É porque na verdade você tem um bom planejamento, né? Você consegue focar no que você realmente tem como prioridade. E aí você só avança quando você realmente cumpre aquela missão que você botou na sua meta, nas suas metas, digamos assim. E a minha profissão, ela engana muito, pô. Muito. Você vê aí, eu recebo hoje várias pessoas que me procuram, talvez porque eu tenha tomado uma posição no mercado, perguntam, corretores novos, bicho, eu estou começando agora, o que é que você acha que eu devo fazer? Qual a melhor forma de me direcionar aí? Me dá um bizu, eu queria conversar com você no escritório, posso ir? Vem aqui, pô, tal. E aí você vê hoje um cara no mercado, bem vestido,
tal, um carro, tal, não sei o quê. E você acha que tá de fora que esse cara tá muito bem, entendeu? Quando na verdade ele não está muito bem. Ele tá ali mostrando na postura, estar, né? Na postura, mas ele até porque ele precisa fazer isso, nosso mercado. A sociedade é hipócrita, né? Então é o que você tem. Então, assim, e no meu ramo você está bem posicionado. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Muitas pessoas saíram do segmento porque não aguentaram e a queda foi muito grande, né? Outras estão hoje porque sustentaram, puderam sustentar. Que às vezes cada um tem a sua história e acontece muita coisa. Você casa, vem filhos, tal, e você não consegue. Outras prioridades. No meio do percurso acontece muitas coisas. Desiste e tal, e você acaba desmotivando. E apareceram várias coisas para que eu desmotivasse, várias, inúmeras, mas eu nunca desmotivei. Se não é isso que eu quero, eu falei para mim o seguinte: primeiro, eu até brinco hoje, disse, pô, não trabalho não hoje, né? Minha mulher disse, como não? Eu conheço novos amigos, ganho dinheiro, sou bem remunerado, tomo café e almoço com eles, entendeu? Todo dia com uma pessoa diferente. Porra, bicho, então para mim isso é um lazer. Todo dia. Então, isso é massa. Isso para mim é todo dia gente nova, todo dia a gente se conecta com uma pessoa diferente. Então, assim, as pessoas que não tiveram continuidade, por algum motivo, perderam muita coisa. Teve gente aí com um brilho muito bacana, inteligente demais, eu conheço, gente que era para estar muito potencial. Bem. Não só isso, mas outras coisas também. O cara, às vezes, ele é muito teoria, entendeu? Entendi. E a prática, ele é... Entendeu? Assim, é basicamente ele só isso. tem um lado do negócio que realmente precisa, né? E assim, eu acho que eu sou abençoado. A minha história de vendas vem da minha mãe também. O Thomas conhece um pouco minha história aí. Muito, né? Filho de empreendedor aí. Filho de empreendedor. Estudou junto, inclusive, né? Estudamos juntos. Na mesma escola, na verdade. Na mesma escola. Você estudou com a minha irmã. Isso. E aí, pô, minha mãe, eu já contei essa história no outro podcast, mas eu vou contar. Minha mãe ia viajar para Caruaru. Meu pai trabalhava na época em uma empresa, e aí me deixou minha mãe negociar, abriu as deu um dinheiro para ela começar, tal. E eu, quando moleque, eu viajava para Caruaru com ela a cada 15 dias. Comprar sulanca, né? No colégio eu era tido como camelô, pô. Na época do ensino médio ali, o mais novo, tipo 12, 15 por aí. Porque aquelas boné Vanduch, sapatilha da Puma, era minha mesada e eu comprava e saía vendendo. Então, assim, minha mãe sempre foi do mercado de venda e varejo e tal. E aí eu sempre fui nessa linha e sempre gostei da questão da vida. Mas isso veio da minha mãe. Meu pai sempre foi um cara mais tradicional, mais CLT, sabe? Então, assim, era totalmente diferente. Então, eu herdei isso, certeza, da minha mãe. E talvez até brinque, se minha mãe tivesse um apoio melhor, ela poderia ter evoluído mais com a situação. E é algo que ela gosta de fazer, que ela faz até hoje, inclusive. Até hoje. Minha mãe até briga que, tipo, quem não comprou no bairro a minha mãe, eu acho que... Eu compro até hoje. Até hoje, isso é massa, porque a gente vê que o empreendedorismo geralmente está atrelado... O presente da Drica eu comprei a mãe dele. Foi nada. Da última vez que a Drica aniversariou. Tá vendo aí? Tá vendo empreendedorismo. Aí, meu irmão. E ver isso, porque assim, tem casos que parte da pessoa, né? Já tiveram entrevistados aqui que, na minha família não tem ninguém e tal. E era uma coisa que eu sempre quis. Eu trabalhei para outras pessoas, mas eu nunca me identifiquei com isso e tal. Mas tem casos que, assim, a maioria deles vem de alguém, né? Tem alguém que incentiva, que faz você querer, né, ter essa proximidade, vender, saber se posicionar e tal. Agora, eu tenho uma curiosidade. Qual foi o primeiro grande negócio que o Gustavo Moraes fez? O que é que você considera como grande? A venda que você fez e disse... Quem tem que considerar como grande é você. Os meu irmão não ia conseguir vender isso tipo, baseado nos 500 mil. Quem vai comprar 500 mil? Aí, de repente, o cara diz, vem cá, eu quero comprar isso aqui de 1 milhão. Não valor, já mas... tiveram vendas, tipo assim... Aquela que era impossível. Eu já fiz várias vendas, graças a Deus. Mas do início. Cada um tem uma história. Eu imagino. Vendas fáceis, vendas que eu vendi e que eu não sei nem quem é um cara até hoje. Mas eu tenho o número dele, tenho um contato. Mas foi uma grande venda. Mas venda razoavelmente bem, né? Mas o cara disse assim, bicho, eu comprei um negócio a você, mas não sei nem quem é você, se eu ver na rua. E esse pior que eu não sei, a tua foto do WhatsApp nem tem foto. Eu sei pelo seu CNH. Ele chegou em você por referência? Não, chegou por indicação. Indicação. Tá, vários. E assim, mas se eu comprei, eu sei quem é você, porque seu Fez CNH, mas se você assim, estiver no restaurante, eu não sei quem é você, não.
Pô, então, assim, aí sim, comecei a assinar. Hoje, a era digital, tá tudo muito prático. Né? Então, assim, eu mando entregar em casa, despachante e tal, por aí vai. Mas, assim, tiveram vendas que foram boas, né, até hoje. Mas teve uma que é muito marcante, assim, que foi um negócio que eu fiz logo depois que eu saí da imobiliária, que foi um aluguel que eu fiz na época, certo? Que foi um valor bacana para a realidade daquele momento, tipo há 12 anos atrás, 13 anos. Era um valor que, assim, poxa, daquelas que você entra no carro e sai gritando, sabe? De felicidade, se sentindo grandão, sabe? Sim, tipo sim, assim, sim. poxa, principalmente pelo tipo da situação, porque era uma situação que existia outros profissionais, 20, 15, 10 anos de profissão, que também estava conduzindo com a pessoa a negociação. E naquele momento eu me sentia um pouco tipo, poxa, eu sou Tá difícil pra tá mim. difícil pra mim. E aí o cara até na hora me deu uma força e disse assim, Gustavão, rapaz, você não tem nenhuma diferença assim dos profissionais demais. que tive, tá? A única diferença é o seu tempo. Fique tranquilo, vai chegar a sua hora. E aquilo me fortaleceu na hora, assim, pô, massa. E teve um pouquinho de sorte, porque aconteceu uma situação onde eu tive uma indicação de um tio meu, que eu disse, eu conheço o dono daquele prédio, tá? Até a gente chegar e construir o negócio. E aconteceu. Foi duro, foi ralado, foi demorado, mas foi bom na época e me deu mais forças para trazer novos negócios daquela magnitude naquela época, sabe? Porque até pouco tempo atrás daquele momento, eu tinha visto uma pessoa que era presidente do Cresce, que inclusive eu sou amigo dele e tal, na época vibrar por uma comissão parecida com a minha na época, dizendo, poxa, que profissão da pega é essa? Onde é que você vai trabalhar um mês e ganhar X? Pô, não sei o quê. Aí na hora eu lembrei dele quando eu fiz, pô, rapaz, que negócio, isso é profissão. Então isso dá aquela injeção de ânimo para você ir mais e mais. Assim como também vem várias frustrações, né? Sem e dúvida. aí é outro assunto que é pau, amigo. Sem dúvida. Era isso aí Sai que não. a gente ia entrar agora. Porque tem aquele grande, assim, pô, terminei, saí da imobiliária e agora? Pra onde eu vou? Né? Será que vai? Aí você teve essa injeção de ânimo. A imobiliária é o seguinte, na imobiliária é assim que funciona. Então na imobiliária, muito bem vestido, todo mundo de terno e gravata, tem que usar terno e gravata. Hoje as novas mudaram, né? Mas antigamente, na minha época, se você não estivesse com a gravata, você não entrava na imobiliária. Regra da imobiliária que trabalhava, certo? E as maiores que tinha, era basicamente isso, que era uma escola da pioneira, digamos assim, Isso. já vinha nessa linhagem. E aí você tinha que estar sempre vestido, no naipe e tal. E o cliente ligou, né? Através de um lead da época, né? Que na época nós tínhamos só placas. Ganhei dinheiro demais com placa, depois digo essa história, velho. Só placa, plantão da matriz, que era o plantão que todo mundo queria, Isso. e o plantão dos prédios que estavam em construção, onde o cara ia lá, ficava de plantão. E esses eram mais difíceis, o cara tinha que ir lá, tal. E aí o cliente chegava, eu quero uma tabela. Eu ligava para o comercial, se eu estivesse fora da empresa, era o Rodolfo. Rodolfo, me dá a tabela do empreendimento tal. Na época não existia o WhatsApp, mas ele mandava por e-mail. Pá. Então eu tinha tudo aquilo muito mais fácil. Era um secretário, digamos assim, meu. Né? Fechou o negócio. Toma, Rodolfo, manda para a parte jurídica, roda o contrato. Ou seja, a responsabilidade para mim de fazer contrato. Não, era só a venda, assim, teoricamente. Não, era a venda que estava sendo construída. Mas eu digo, os bastidores Então, que tem que ser construído até chegar nela, que hoje é o Gustavo S.A., né? Com tudo isso, era muito mais leve. Aí eu me delegava ao gerente, que o gerente ia para o comercial da construtora, a construtora aceitava e depois votava. Parte da documentação. E tudo era mais fácil, assim. Aí você tinha o seu comissionamento, o dinheiro era dividido com a imobiliária, como normal, beleza. Como é fora da imobiliária, que assim foi. Quando eu saí da imobiliária, o meu ex-cunhado, na época casado com a minha irmã, que era o filho do dono da imobiliária, que até hoje César Carvalho não é mais proprietário da imóvel, hoje é meu parceiro de negócio, o cara que era dono da imobiliária que trabalhava. Hoje a gente faz negócio junto, ele me liga, eu ligo para ele, a gente faz negócio. Para mim isso é uma satisfação, inclusive. Hoje, quando eu saí, eu disse, vou dizer ele que vou sair. A gente estava numa festa na casa da minha irmã,
um parabéns assim, simples, vou sair. Ele disse, na época, você vai sair por quê? Você não tem referência na rua? Eu disse, tem uma imobiliária que eu trabalhava. Não, vai sair não. Eu disse, vamos ver se eu vou sair. E eu tinha comprado um imóvel na época, meu primeiro apartamento. Eu vi que para mim, bicho, eu tinha que estar mais na frente, senão não ia dar não, as contas não. Certo? Eu tinha que correr mais. E aí eu saí. Aí quando você sai é um baque. Parece que você é um leproso, pô. Para os corretores da imobiliária e para as imobiliárias. Porque é assim, o seu contato com a imobiliária é um. Quando você tá fora, o cara, corretor autônomo, esse cara aí, então, mudou muito ultimamente. Mas antes era assim, os donos de imobiliária não queriam que você tivesse contato com corretores autônomos, porque aí tem uma prática que chama-se de casca. Sabe o que é casca? Casca é um linguajar da corretagem que quem é das antigas sabe. Acho que até hoje vai fazer. É o seguinte, você trabalha em imobiliária, ou eu trabalho fora, você fazendo uma venda fora da imobiliária é como se tivesse cometido um crime. Aí a gente chama de casca. Tipo assim, foi lá, vendeu direto, vendeu na construtora. E aí, meu irmão, não pode. Você tem que passar dentro por questão de ética, e é o certo, tá? Se você faz parte da imobiliária. Mas, meu amigo, o cara chegava lá e dizia assim, é comissão. Muita gente ia lá, na construtora fechava. Depois, o dono da imobiliária descobriria, tal, maior zoada. Mundo pequeno, mercado, todo mundo se conhece. Do mercado. Porque é questão. É justo que a imobiliária tenha a sua participação. O cara dá toda assistência. Cafezinho, tem toda uma retaguarda ali, né? O nome estampado, plantão, e o cara chega lá e fazia uma covardia. O cara só chegou no cliente por conta na maioria das vezes. Mas aí o cara diz assim, acho que o cliente que trouxe foi eu vou levar, tá errado. Mas aí tem uma credibilidade, né, velho? Tá na imobiliária, mas tem os dois lados. Você já comeu muito desse lado que ele traz. Porque não é agora de contribuir. Enfim, e aí, quando você sai, é agora. Você é o seu próprio comercial, você é o seu próprio motivador, você é o seu próprio marketing, você é o seu próprio financeiro. Tudo que você tinha pronto. Você é o seu próprio jurídico. Independente da área, a história é a mesma, né? Então, o cara tá sozinho, meu amigo. Se vira, irmão, entendeu? Se vira. Então é isso, velho. Pau. Então você tem que ir. Então você tem que fazer 2 vezes mais do que fazia antes, né? E você não tem um nome estampado na parede com a força que tem o Falando com Dona aí, por exemplo, entendeu? Com Thomas Burg, né? Então você não tem nome, você é só o Gustavo S.A., que está iniciando uma carreira. Iniciando uma trajetória. Com o seu nome, né? Com o meu nome. Como marca nova é... Aí o que é que acontece muito também? Olha que como é louca a corretagem. Na corretagem você sai, pá. Aí você ganhava naquela imobiliária, na minha época era 1,4, 1,6 de comissão. Olha a diferença. Na prática é 5% que se ganha, certo? Aí se você atingisse um certo percentual de venda, você ia ganhar 2,0, certo? Mas teria que ser o gold, digamos assim, até tal valor, que era difícil na época e tal. E aí você sai, faz uma venda, pum, 5%. Imaginar, vendi 500 mil, ganhei 25 mil. Poxa, só que eu ganhava 1,4. Aí o cara disse, na imobiliária era quanto se eu fizesse isso? Era muito menos. 3 vezes menos. Aí o cara ganha 25. Aí vem a parte da educação financeira que o cara não tem, pô. Começa a gastar, começa a trocar o carro. E se na primeira venda já dá uma acertada dessa aí, parece que vai ser tudo igual, né? Parece que vai, mas só parece. Né? Mas só parece. Só parece. E aí vem várias histórias e casos que acontecem que a gente vê que, oxe, meu irmão, é só... Às vezes o cara fica depressivo, né? Teve algum momento assim, Gustavo, que tu olhou e disse, pô, vou sair desse ramo. Né? Nunca. Desde da hora que você começou, você disse, é isso que eu quero. Várias pessoas que me pediram para sair. Por exemplo, tem um rapaz aí que eu não conheço, ainda que eu não falo mais, que dizia, rapaz, sai desse ramo aí, pô. Esse ramo aí, bicho, dá não, vai fazer um trabalho tradicional, isso aí, não sei o quê. Várias outras pessoas. Até minha mãe, na época que eu morava na casa da minha mãe, eu dizia, chegava ali. Aí na Honda Base. Filho, largue isso. Naquela época era sofrido. Hoje a gente fala, rapaz, chato, eu lembro que eu dizia isso e tal. Sabe? Dizia assim, poxa, é porque eu lembro, meu filho, você como era sofrido naquela época. Aí, e na época eu não tinha carro, tinha comprado uma motinha com a ajuda da minha mãe. E meu pai tinha um Corsa Classic simples e tal. Era a maior briga lá em casa, que eu não dizia, vou atender um cliente. Meu pai todo brutão, não sei o que, era a maior briga, e eu na marra, empurrando, vinha, brigava, pai, não sei o que, depois, hoje é a maior alegria, graças a Deus, mas foi pau, irmão. Você insistiu, e né? Aí eu disse, não, eu dizia, só tenho isso, porque eu fazia a seguinte coisa, eu dizia, é rentável, quando dá certo, entendeu? Tem sustentabilidade, que é o pilar que eu decidi. Que é o mais importante. E eu gosto de fazer, pô.
Só você tinha prós, né? Era Me não diga tinha uma conta, né? coisa que você vai fazer isso, se você tem esses 3 pilares. Os 3 aí, pilares, pô. faz sentido. Aí eu dizia, não, pô, é só questão de tempo. Ninguém vai abrir uma empresa de uma hora para outra e ganhar dinheiro, não. Assim não, pô. Faz sentido. É questão de tempo, pô. Ô, Gustavo, você falou aí que desde o início, né, lá atrás, você sempre estudou o mercado, né? E aí, quando a gente estuda o mercado, a gente tem propriedade no que vai falar, quando for conversar, principalmente com o cliente. Que momento, se você fez isso, em algum momento você disse, não, eu preciso me especializar ainda mais e estudar, né? Qual a importância da especialização no teu segmento, por exemplo? Muita. Um exemplo. Quando eu falo estudar, semana eu tive com um corretor, mesma coisa. Como é que eu faço para vender? O que é que eu faço? O cara diz, vou tirar o Cresce, porque tá vendo alguém que está se dando bem, né? Aí eu sempre digo, tire, é excelente. Para mim, eu sou suspeito de falar. Se eu disser que não, você vai achar que eu estou querendo atrapalhar você, né? E eu digo sempre que sim, porque não vejo como concorrente, vejo como mais um parceiro de negócio. O que é que eu digo estudar e o que é que eu fazia na época? E eu digo a todo mundo hoje, vai entrar no mercado, tira o Cresce. Tira o Cresce lá, 10 mil número, beleza. Aí chega um amigo seu para comprar um imóvel com você. João, quero comprar um imóvel. Você sabe vender o imóvel para ele? Ele não vai saber, porque, infelizmente, na teoria e na prática do curso que é colocado, não dá para se aprender muito, porque é um tempo curto, não tem a vivência do dia a dia, é normal, né? Na maioria das vezes, como muitas coisas, você tem a teoria ali, mas na prática muda muito. Então, o cara vai dizer assim, vou chutar aqui, eu quero um apartamento com X cômodos na região tal, tal, tal. Hoje, nós somos consultores imobiliários, né? A gente presta consultoria. Então, entende-se que você está vindo a minha pessoa para que eu possa lhe dar uma consultoria de qual seria o melhor negócio. Agora, você pode tirar um pedido. O cara que olhou assim, irmão, quero comprar um imóvel ali, mas eu já sei quem é o dono, é fulano. Vá lá e diga que eu pago tanto. Ele está tirando um pedido, né? Isso. O cara vai comprar o imóvel do cara que já sabe mais ou menos a média de preço. Aí eu vou lá, venda, né? Tudo bem, eu sou corretor de imóveis, está aqui meu Cresce, e aí eu quero comprar o seu imóvel, eu pago X. O cara aceitou o negócio firmado. Aí se ele disser, faça o compra e venda, depois manda para mim, ou veja aí, ele vai dizer o que é compra e venda, como é que faz? Ele não sabe. Pô. Não que ele tenha a obrigação de saber, né, porque ele está no segmento, mas ele não precisa estar, digamos assim, tão envolvido. Se ele não sabe, ele procura um advogado que vai dar orientação e tal, mas o corretor que está bem posicionado, que está estudando, ele vai saber conduzir. Inclusive, se ele perguntar assim, ô irmão, qual é o próximo procedimento depois que eu pagar? Como é que eu faço? Ele não vai saber lhe dar uma consultoria, qual é o passo a passo e quais os cuidados que eu devo tomar, né? E você puxou a documentação desse imóvel, será que tem alguma alienação? Algum impedimento, alguma indisponibilidade? Ele vai dizer o que é indisponibilidade, né? E a certidão de ônibus, como é que tá? Certidão de ônibus? O que é certidão de ônibus? Não sei. Então, assim, são essas coisas que... tudo para uma venda, tem né? não é, a galera acha que vender imóvel é transfere o dinheiro e achar o comprador e o vendedor. Existem os bastidores que são primordiais para que as coisas aconteçam, porque senão alguém sai lesado e às vezes tem danos irreparáveis, pô. E acontece isso direto. E eu adoro quando acontece isso, porque chega para mim corrigir, entendeu? Corrige. Eu adoro, eu sei fazer isso, correção. Entendeu? Então, assim, essa é a questão. Então, estudar, isso é só um mínimo do estudar. Aí vem a parte do estudar o mercado. Tem o mercado agora. Sim, mas qual é a consultora que vende isso? Meu irmão. Sabe o que eu fazia? Eu botava como método, todo dia eu estudava uma construtora, pô. Eu entrava num site lá, construtora V2, grande construtora aqui em Maceió. Quais são os impedimentos que ela tem? Aí eu estudava. Eu aprendi com o professor da Imóvel na época, César Carvalho, anota, pô. Anota que tu não esquece. Aí eu ia anotando, agendinha. Tem umas 10 de agenda guardada aqui em casa. Anotando, vaga, anotando lá. E eu tinha um negócio muito massa que eu fazia, que hoje eu não vejo a galera fazer. Eu estudava os imóveis que já tinham sido entregues. Existia uma sala do tamanho disso aqui lá, que tinha vários folders lá, vários. Que hoje ninguém tem mais o folder físico, é só, vou mandar aí o PDF, um cartão, né? digital, aí, né? O folder eu tenho até hoje, irmão. Aí o que é que eu fazia? Eu pegava e dizia, irmão,
deixa eu dar uma olhada no fundo aí, que era o cara lá. Aí o cara dizia, leva pra tu que ninguém quer não. Aí eu, pá, no meu carro, tum. Chegava em casa, eu estudava no Surdes. É difícil, vou chutar aqui, lá, Mogno e tal. Já tinha sido entregue há 8, 10 anos. E eu nunca tinha ido lá. Eu nunca tinha oportunidade. Eu vou entrar aqui na casa dos outros, né? Aí eu estudava. Aí quando eu ia para atendimento, na postura tal, o cara dizia, aí eu moro no Mogno, eu conheço. Foi a construtora tal que entregou, né? Bacana. Caramba. Aquela planta ali com um quarto tal. É massa ter referência, né, Aí o cara dizia, pô, esse cara conhece. Conhece. Pô, aí o cara dizia assim, vou citar aqui um exemplo meu. Cara, eu moro ali no Delfos. O Delfos, na Ilha Pradines, bom demais. Rapaz, é ali feito essa de Queiroz, né? Eu morava ali bem próximo, tal, não sei o quê. E aquele apartamento, qual a terminação? Aquela primeira no lado da sombra. O cara, porra, o cara já sabe. Nunca tinha ido, irmão. Nunca tinha nem vendido, né? Mas você estudou. Aí o cara dizia, rapaz, eu olhei uma ali que fica... Aí o cara disse, aonde? Perto da galeteria tal. É o Florença. Esse mesmo. Aí o cara vai dizer, pô, esse cara sabe do mercado. Tá entendendo? Aí o cara, eu vou começar a buscar a referência. O cara, pô, esse cara sabe o que tá falando. O cara sei o quê. Aí o cara, quando vinha com o Lério pra cima de mim, dizia, mas esse imóvel tá caro. Eu olhei ali um tal e dizia tal, no preço tal. Não comprou por quê? Porque o preço lá é X. Eu já sabia que tava alto, tava baixo, entendeu? Sim, quando se era verdade assim, ou não, você descobria assim, ou não? Não, isso aí já foi vendido há muito tempo. Ó. Isso aí era de fulano e beltrano, que eu tava todo dia. Lembra aqueles classificados que saíram no jornal dia de sábado, de graça? Sim, os quadradinhos. Eu aprendi com um cara que era pra estar nível... Se desviou no meio de caminho, que era um português, amigo meu. E aí, meu irmão, o cara me ensinou um negócio, pegar aquele classificado. Todo sábado era o dever de casa, a gente dizia. Saía de graça, meio-dia na banquinha. Eu ia na banquinha, pegava. Aí eu circulava tudo que não era de corretor. Vendas. Os anúncios de proprietários. Antes era carro, não era? Imóveis, aí eu Aí tinha anúncios das grandes imobiliárias e tinha o que era de proprietário. Na segunda-feira logo cedo. Era do passado. Falou, tudo bem, fulano, eu tenho um imóvel aqui no Palácio Ravena e tal, e eu vi que você está vendendo, aí tinha lá 380 e tal, eu estou com um cliente no perfil, gostaria de conhecer seu imóvel, inclusive até preencher na carteira, não tinha ninguém, irmão, eu só para... Porque o que é que eu pensei? Quem está vendendo imóvel, ele quer comprar alguma coisa, né? E aí eu vou conhecer um apartamento para vender. Vou ter duas opções. Vou conhecer o imóvel para vender. Vou conhecer o imóvel que eu vou ter propriedade de falar e vou conhecer o cara. O cara vai entender o cara. E o cara diz tudo, velho. A venda é psicologia pura. Chega lá, o cara, rapaz, tô vendendo que eu me separei, mas eu quero um menorzinho. Digo, eu já sei que ele quer um menor. Se vender esse aqui, vim aqui, ele me mostra o prédio todinho, aí eu ganhei um imóvel para vender, adquiri experiência e ganhei um cliente. Se eu vender esse, eu dei mais um. E aí eu fui fazendo isso. E eu aumentei, a gente chama de imóveis de terceiros, são os imóveis usados. E eu comecei a gostar dos imóveis de terceiros. Que aí, irmão, que eu virei um Google da Ponta Verde. E detalhe, né? De longe o cara dizia assim, aquele prédio ali, quando eu vi o símbolo da construtora, eu disse, aquele ali é fulano da Delman, foi entregue em tal época, tal, pronto. Daí eu... O Google. Você se especializou, então, na consultoria imobiliária, que é o que você faz hoje, e aí deu para perceber em tudo que você falou o que é a consultoria imobiliária. Né? Sim, entender a psicologia da venda. Entender o cliente, entender a pessoa. Atender, exatamente. Né? E aí, além disso, você se especializou também no imóvel do terceiro, que você acabou de falar. Naquela época, Naquela época. Mas hoje você ainda faz negócios hoje com... falando de forma mais simples, eu posso dizer assim, que hoje eu tenho uma especialidade com os imóveis aqui em Maceió Capital, certo? E na Rota Ecológica dos Milagres. São as duas linhas que eu trabalho forte, digamos assim, né? Então, a parte aqui, Ponta Verde, Jatiuca, Pajuçara, Barro Duro, Gruta, tal, Litoral Sul ali no Laguna, região Litoral Norte e fortemente em São Miguel dos Milagres, na Rota Ecológica dos Milagres. Hoje você construiu uma autoridade, né? Hoje, se falar de Gustavo Moraes, assim, grandes referências vão conhecer teu nome e já fez negócios com você. Mas como foi construir essa... Você falou assim, de uma boa parte do trajeto, né, até chegar aqui. Mas como foi construir essa autoridade e ganhar essa confiança dos clientes, dos futuros clientes e dessas pessoas que você foi conquistando com o passar do tempo? Então, como eu falei no começo que a gente começou aqui a entrevista, eu me espelhei em pessoas que já estavam lá no alto. Eu lembro que tem um cara, não vou dizer o nome, que ele está no mercado, que na época eu entrei, o cara, carrão, cada moto da PEI, eu dizia, pô, esse cara, eu quero ser igual esse cara aí, né? Eu olhava aquele filme americano, tinha os caras bem vestidos, falando bem, vendendo mansões, e a gente vai, esse cara aí eu tenho que me posicionar assim.
E no mercado, no meu mercado, eu acho que em muitos também, existiam alguns comportamentos antiéticos de outros profissionais. Infelizmente, como todos têm. querer dar uma pernada num amigo, né? Passar por trás, tal, e por aí vai. E eu sempre me posicionei, né? Eu dizia, o próprio, alguns clientes, né, que agem de forma errada, acontece, né? Tipo, o cara não querer pagar comissão, o cara não querer ir sozinho na construtora para dizer depois, eu tô aqui sozinho, entendeu? E eu comecei a ser muito firme nisso. Aí eu dizia, não, por que ele não faz isso com o fulano, né? Que já era uma referência. Não, eu tenho que me posicionar. E aí eu fui muito firme várias vezes, até com clientes, para que eles entendessem que comigo não, entendeu? Criasse isso. Eu lembro uma vez eu estava numa construtora aqui, a gente estava nos finalmente do fechamento, dentro do escritório da construtora. E aí o cliente chegou para mim e ia comprar um apartamento para a filha, empresário, conhecido. Aí disse, eu sei que na época ele queria tirar um percentual. Aí disse assim, pronto, então é o seguinte, ele que ditou as regras da situação. Só que antes disso eu cheguei para o construtor e disse, toma cuidado com esse cliente, eu já sei como é que ele trabalha, ele vai chegar aqui e vai dizer que é assim vai começar a baixar o preço. Saiba de uma coisa, você pode baixar, não tem problema nenhum, mas eu sei que você tem uma limitação. Mas saiba que, se você baixar, preserve minha comissão. Né? Independente de quando você chegar. Isso. E no momento, no calor ali, às vezes o cara solta e depois quer falar com o corretor por trás. Eu digo, neco, entendeu? Então, saiba que... Vai no seu limite, mas não ultrapasse o meu, né? Não vem depois, eu vou conversar, nem dei cantada pra cima de mim, não. Então, sabe? Segura a perereca aí, irmão. E aí ele disse, não, tá certo e tal. Pronto, dito e feito. Aí o negócio, nesse dia, o negócio ficou tão... Foi pra lá, pra cá, que ele disse, não, então é o seguinte. Então, Gustavo tira X, o cliente, né? Tá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí diz assim, tá na sua mão aí, irmão, comigo. Eu disse, não, doutor. O senhor que não entendeu. Se o senhor quiser fechar, vai ser desse jeito aqui. O preço está justo, né? A gente já conseguiu uma boa condição, mas daqui para cá a gente não consegue avançar. E a gente saiu de lá com o negócio não fechado. Eu precisava do dinheiro daquele momento. Sim. Muito, né? Mas sabe, eu disse, não, para que sirva de exemplo, eu não vou fazer isso, entendeu? Porque não Você precisava se posicionar. Por quê? Não é que ele não podia pagar. Ele podia pagar. E não é que a gente não conseguiu uma condição boa e nem conseguiu um desconto. Nós conseguimos uma boa condição, ainda conseguimos um desconto. Ele estava só no instinto de querer ferir, sabe? Sim, sim. Sair na vantagem. E aí eu disse não. E a gente não fechou o negócio. E até, não, quem perdeu foi você. Só que hoje o imóvel que ele queria comprar na época por 545 mil custa 980 mil. Né? Perdeu, quem perdeu foi ele, né? Eu deixei de colocar no meu bolso na época 25 mil, 30 mil. E ele deixou de divulgar quantos? Né? Não só o investimento naquele momento, mas o futuro. Aí eu lhe pergunto, foi burrice minha? Não. Né? Talvez eu estava visando um propósito maior. Eu estava, como eu costumo dizer, visando o voto. Eu fazendo o voto de pobreza. O que é o voto de pobreza? Que a galera não faz. A galera quer chegar e pular os obstáculos, né? Puf, puf. Ninguém quer chegar ali e dizer, vou cursar uma faculdade, vou estudar. Não, pô, precisa ir disso não, irmão. Tu vai aqui, não, pô. Tem uma lábia boa, né? Não, você vai estudar aqui, pô. Porque aí você vai dar um salto maior aqui na frente, pô. Vá na sua aí. E todo mundo quer ter casa, carro, dinheiro. Mas quem tá fazendo por onde, né? Até porque, Gustavo, quando a gente lida com alguns públicos, e você sabe muito bem disso, a gente precisa ter um know-how para lidar com aquelas pessoas, né? Demais. Você tem que ser um camaleão, pô. Exatamente. Né? Você tem que estar no seu público ali, seja ele qual for. E o cliente, ele percebe, no meu segmento, 24 horas ele me vê, pô. Eu sei que ele me vê. Às vezes você tá assim no canto, assim, tá viajando, né? Tá bom, né? Meu amigo, você tá no Brasil? Porra, tô no Brasil. Meu irmão só vim viajando. Primeiro vem a piadinha. Aí chegou outro cliente, disse, meu amigo, eu queria ter as milhas desse. Do corretor disse, a outro não é milha não, irmão. Aí é dinheiro. É caju. Eu não digo nem que sim, nem que não. Fico só o homem tem a companhia aérea. Mas assim, é engraçado, lógico, porque aí a gente vai trazendo com felicidade os momentos difíceis e ver que, pô, superei, né? Passei por aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Mas assim, isso que você falou de
dizer o não e se posicionar e dizer, não, bicho, meu limite é esse aqui. Aí eu deixei de ganhar. Não é que eu deixei de ganhar. É que eu projetei algo melhor para mim e até para o próprio cliente. Exatamente. E ele não percebeu. Uma hora você fez ele de forma involuntária perceber no futuro, infelizmente já passou a hora. Agora, olha como hoje é diferente. Eu chego num carrão, todo posturado, né? Onde o construtor ele mesmo faz referência a mim, pelo conhecimento. Mas, cara, aqui, meu amigo, já vende demais, engraçado. Aqui é um grande parceiro. Tal, compre com ele, senão você vai perder uma grande oportunidade. Bota a chave, é bem mudado, o cliente. Antes o cara já leva ele no escritório, você já cria o escritório da. O cara não pede nem desconto. Sou eu que dou desconto para ele. Sim. Porque esse cliente, como a gente estava conversando embaixo, ele volta para mim. Eu tenho uma responsabilidade em trazer uma coisa boa para ele, certo? Então eu preciso dar uma condição para ele. E o meu cliente também é o construtor. O meu cliente é o construtor e o cliente comprador. Eu entendo os dois lados, né? Sendo que na balança o consumidor ele é mais fraco, né? Está sempre muito favorável para o construtor, digamos assim. O construtor tem uma margem, dependendo do negócio, melhor, segurança jurídica toda, né? Quando o bem está na planta, por exemplo. Então, eu trazer boas condições para esse cliente reflete lá na frente para mim de forma extremamente positiva. Grande exemplo agora, nós estávamos negociando um empreendimento aqui, consegui condições abaixo do preço, pela influência da construtora que tenho e tal, e visando lá na frente. Eu já vendi imóvel onde a pessoa disse assim, eu sempre tenho um cheque branco de quanto para fechar aqui? O cara disse, você tem de X, um exemplo. Eu cheguei lá pro cara e disse, eu vou chutar um exemplo aqui. O imóvel era 1 milhão, o cara queria 1,5. Certo? E o cara disse, fecha até 1,100. Eu cheguei e fechei em 1. E o cara disse, pô, Gustavo, como foi que você fez isso? Né? Mas eu sabia que o preço de 1 estava justo também. O cara deu 1,5, estava pedindo demais. E eu sabia que lá na frente, se eu pegasse uma coisa mais para esse meu cliente nesse momento, era melhor. E eu teria a felicidade do meu cliente no momento. Sim. Só que o cara me deu o cartão para pagar mais. Entendeu? Então eu estou equilibrando. Nem que o cara fique com raiva de mim, que não ganhou mais 100, sim. Mas eu também visei ele como estava justo. Mas na cabeça do cara... Por que eu fiz isso? Na cabeça do cara lá, era para colocar mais. Não, coloque mais. Mas não era o justo naquele momento. Tá entendendo? E você não faz negócio pensando só num negócio apenas, né? Então, essas suas decisões, elas são tomadas a partir desses seus princípios e da sua ideia. Não, pô, eu quero vender esse imóvel, mas quando ele for vender e comprar um outro, eu vou ser essa pessoa que vai fazer esse trâmite. Ele vai confiar em mim ainda. Então, como você falou, eu não penso em sair de corretor, de consultor. Então, o cara que comprou uma casa hoje, ele é um casal, né? Só consegue comprar R$500 mil um apartamento. Quando ele quiser comprar um de 2 milhões, ele vai lembrar, pô, o Gustavo ainda está no negócio. Então, eu preciso procurar ele. Ô, Gustavo, nós sabemos que quando a gente fala de network, hoje é um dos negócios que mais fazem acontecer outros negócios e principalmente aprender, né? O network é importante demais, principalmente para aprender, e a gente vai aprendendo isso com a maturidade, com o tempo, lógico. Mas quais são os tipos de conexões essenciais para, no seu segmento, nesse mercado, fazer com que você cresça e prospecte vendas, por exemplo? A gente sabe que tem muito corretor assistindo, tenho certeza disso, quando a gente soltar essa mídia aí, que você é referência, e dizer, pô, eu também... Como você falou, inclusive, eu quero ser igual aquele cara um dia. Eu tenho certeza que tem muita gente que aponta para você e diz, pô, eu quero andar de BMW um dia. Então, é muito bom isso, lógico. Então, esse podcast, lógico, né, a gente vai soltar algumas dicas, algumas falas suas, que as pessoas vão dizer, pô, eu nunca tinha pensado nisso. Então, hoje, para crescer, para prospectar vendas, quais conexões, quais networks você utilizou ou percebeu que era importante fazer para que o negócio acontecesse? Eu vivo de network. Eu sei disso, eu sei disso. Eu vivo de network. Então, assim,
eu e o Thomas, nós estávamos na casa de um amigo algum mês atrás. Eu até brinquei, o network vai te levar em lugares que o teu diploma não vai levar. E nem o dinheiro, às vezes. Nem o dinheiro. E aí você sabe disso também. Sem dúvida. Então, meu amigo, o network, para mim, é um dos pilares principais. Agora é o seguinte, um negócio que não tem sustentabilidade é um negócio falido. Assim eu enxergo. Não sou dono da verdade, são o que eu imagino, né? E o que eu estou falando aqui é a vivência minha e o que acontece e o que aconteceu. Às vezes você quer fazer o network, mas você não tem propriedade. Isso. Né? Não adianta você fazer o network, mas você não tem conhecimento. Você A não tem importância de autoridade. conhecer, né? É a importância de As conhecer. pessoas não vão parar para te ouvir, Não né? vão parar para te ouvir. Só que a gente tem que fazer o network de forma inteligente. Eu não vou chegar aqui e dizer assim, vou encontrar com o Thomas. E aí você sente aquele negócio proposital, aquele negócio forçado. tal. Isso cria uma rejeição, né? Onde o cara, esse cara só está se aproximando. Quer fazer negócio. Só interesse. Não, pô. Eu acho que tudo tem interesse, mas ele não precisa ser... Ele não precisa ser a evidência do negócio, exatamente. né? Eu já fiz muito network sem falar do meu trabalho. Só conhecendo a pessoa. Normal. Mas ele que pergunta o que é que eu faço. Você espera a oportunidade de mostrar o que você faz, Eu lógico. nunca nem disse qual é, assim, para uma pessoa nova ou um tipo de... tô vendendo isso. Não. E já sabe o que acontece? Várias vezes, conheci um cara hoje. Através de um amigo, seja num restaurante ou numa festa de boneca. Aí já fui pra festa de tudo. Aí o cara conhece, pronto. A gente farra, conversa, toma uma cerveja, brinca. Dias depois, né? O cara vem lá no WhatsApp. Plum! Eu sabia que ele ia falar comigo, entendeu? A hora certa É o cara chegar. que me procura, pô. No outro dia o cara no Instagram, plum, coloca pra me seguir. Porque todo mundo hoje quer ter um imóvel, já tem um imóvel, né? Ou pensa em comprar um imóvel. Pô. Quer fazer alguma coisa. Quer fazer alguma coisa, imóvel não vai acabar não, irmão. Então, assim, o network eu sempre coloquei em prática. Eu até brinco, essa fala, a galera até brinca comigo assim. Eu sempre comprei um negócio. Pronto, comprei uma impressora hoje pro meu escritório. Que eu tenho em casa, que eu tinha lá, tava velhinha e tal. Eu disse, alguém vai pagar essa impressora, né? Eu tenho que ir atrás de quem paga essa impressora, né? Assim, no bom sentido. Então, tudo que eu faço, eu disse, não, alguém tem que bancar esse negocinho aqui, vamos buscar. Então, já tive, eu digo que era muito da tribo, né? Tipo, sou da tribo do jiu-jitsu há 12 anos. Falamos sobre tribo hoje. Então, o jiu-jitsu, pra mim, é melhor que igreja, né? Eu vou pra igreja, menos de que eu vou pro jiu-jitsu, eu vou pra igreja, mas no jiu-jitsu eu tô lá, aquele momento, depois todo mundo faz uma oração. Oração não, conversa, fala da vida, como foi e tal, o quanto é bom o ambiente. Um momento de conexão, espiritualidade, pessoas em todo boas, sentido, né? não tem conversas erradas, entendeu? Todo mundo se respeita, é uma irmandade mesmo. E já ganhei muito dinheiro no jiu-jitsu, com pessoas que frequentam o jiu-jitsu, pessoas que me indicam porque sabem que eu sou um profissional e que confia, porque o cara tá comigo todo dia ali no jiu-jitsu. Ele não vai me indicar para uma pessoa que ele não me acha um cara bacana ou um profissional. Tá entendendo? O cara já disse, Guga, passei teu número para fulano, viu? Vai falar contigo aí, gente boa, tal, não sei o que, é meu primo, tal, beleza. Então, faz parte. Eu faço tênis. Pô, tênis... Eu entrei no tênis na época que eu disse, vamos no tênis aí. O tênis é uma galerinha massa, né? Tênis é um esporte caro, né? Hoje está mais acessível, mas sempre foi a convite de 2 grandes amigos meus, Marco Júnior e o Alexandre, que me indicaram. E eu sempre achei bonito, achei legal. Um network tremendo, pô. Pessoas boas, ter um bom relacionamento. Futebol, sempre futebol. Viagens. Eu já viajei com o Thomas algumas vezes. E eu viajo, tem muitos anos que eu viajo, sempre quando viajo procuro conhecer alguém, fazer amizades. Esse cara respira network e vendas, pô. Nós estávamos indo pro zoológico, aí esse cara já começou... O cara era de onde? Zoológico não. A gente tava indo pro... Então, Foi na van, não foi na van que você foi conversando? Não, eu tava conversando ele lá, o cara do Mato Grosso era no... Do Mato Grosso? Na vinícola. Foi indo pra vinícola. Não, a gente na mesa da vinícola. Na mesa da vinícola, já começou a conversar, tal, não sei o quê, Aí o Hugo dizia, esse bicho já vende um imóvel, esse cara, tu vai ver. E aí, pô, assim... O cara vai vender a casa dele a ele mesmo. E aí o que acontece? Viagens e tal, tem sempre uma
uma oportunidade. Sempre uma oportunidade, pô. Porque quando você viaja e conhece pessoas diferentes, o cara vai lhe perguntar sobre o quê? Sobre a sua cidade. Pô. Isso. Eu tenho propriedade demais pra falar da minha cidade, pô. Eu ia te fazer a seguinte pergunta. Tu acredita que o network é o teu principal marketing? Sim. Sim. Principal. Não tem rede social, não tem... Vamos lá. Eu acredito. Eu comecei a investir nas redes sociais. Já tem um tempo que eu invisto. Mas de forma mais agressiva há pouco tempo, posso dizer assim. 1 ano e pouquinho. Mas o meu network sempre foi muito mais forte. E aí, o que é que eu fiz? Eu aumentei as possibilidades. O meu leque expandiu, aumentou, né? Ainda mais quando eu investi mais, tá entendendo? E acredite, eu não investia tanto em mim. No meu, assim, eu investia no conhecimento e tal, mas eu até brinco, eu já falei essa história no outro podcast, mas essa aí é muito top. Você vai entender. Um amigo que é dono de uma construtora forte, ele sempre dizia, pô, sua construtora já nasceu grande. Pô, que massa, bicho. Sua construtora já nasceu grande. Aí ele disse, ó... Aí a construtora foi crescendo, teve um número considerável. Aí a gente, numa reunião descontraída entre amigos, os 3 sócios e eu, a gente tomando um cafezinho. Aí, Gustavão, vem cá. Tu é de casa, tu sempre falou que a gente já nasceu grande e que bom que a gente tá bem e tal. Sabe por que nasceu grande? E ele tem uma empresa de publicidade. Foi marqueteiro de muita gente aí e tal. Ele disse, ó, a gente já nasceu grande por conta do nosso marketing. E aí ele até colocou a lanterninha que eu gosto de fazer sempre. Ele dizia, ó, quando você tem um marketing, você tem uma projeção. Imagine que a sombra é a projeção sua para o mercado, certo? E às vezes você tem uma projeção bem pequenininha. Às vezes você tem uma projeção grande para o mercado. Só que às vezes você é pequeno e está bem projetado para o mercado. Então, pô, se você já é grande, por que você está projetado pequeno para o mercado? E o que é que acontece? A gente é acostumado a ver pessoas pequenas, eu digo no sentido de estar iniciando a atividade, projetado grandão, né? Tô aqui, tal, não sei o quê. Mas ele não sabe. Não entrega aquilo. Não entrega. Não consegue ter coerência. Né? Então você precisa ser o quê? Você precisa grande, já que você está, por que você não se projeta grande? E aí, bicho, isso tem uns 4 anos que ele me falou, eu acho. Eu disse, meu irmão, bicho, eu me projeto. Sentido, né? Mas eu já me projetava assim, postura bem, conversava, tá? Mas eu tenho que projetar ainda maior. Tá entendendo? E aí, sem hipocrisia, pô, né? Que cara que tá projetado grandão aí e vem conversar comigo aqui, pô, tô mal, tem 6 meses que eu não vendo, tô não sei o quê e tal, mesmo, já é. Então, mas pra quem tá olhando o Instagram do cara, pô, esse cara aí tá bem pra caramba, né? Mas não tem um plano de saúde, não pode ficar doente, não culpa ele não, mas assim, alguma coisa ele tá errando. Então, foi daí que eu disse, não, eu tenho que investir, sabe? Eu investo em mim, vou investir mais ainda em mim, vou me projetar ainda mais. Então, as pessoas que estão entrando no mercado, o maior insight que eu dou é o seguinte, não venda imóvel, pô. Se venda. Você precisa se vender com propriedade, com conhecimento. O cliente ele vem atrás de um consultor, não é de um simples corretor tirador de pedido, pô. Só isso. Você faz... Um deles quer falar assim, Gustavo, qual o canal que você usa para vender, hein, bicho? Porque, meu irmão, sabe quantos anúncios do OLX eu tenho? Chuta aí, pra você ter ideia. Sim. Você fala como? Até hoje? OLX, pô. Tem gente que anuncia 30, 60, 100 anúncios de imóveis no OLX. Sabe quantos eu tenho? Não faço nem ideia. Chuta aí. Eu tenho 2 que eu botei ontem. E eu tenho outro que eu nem sabia que tava lá. Eu fiquei com medo de chutar porque eu fiquei sem. Mas eu tenho 2, pô. Mas tem cara que tem anúncio de 60, de 40, de 30, assim. Sai jogando. Eu pago todo mês e eu esqueço que eu tenho um LX, pô. Acredite. E aí, assim como tem cara que gasta rios de dinheiro no Instagram e não consegue entregar o resultado que ele quer. Mas ele tá fazendo de forma errada, entendeu? Então, assim, por exemplo, ele precisa agir mais de forma inteligente. Não sair atirando a todo custo. Entendeu? Eu sempre digo aqui, despachante, pô. Tem muito tempo que eu trabalho com despachante. O cara, não, eu tenho que ir no cartório hoje, vou pegar um documento. Cartório, turma de cartório. Irmão, despachante, velho. Não, despachante de X valor é caro. Que massa a sua fala. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Quem paga é o cliente. O Código Civil diz que a responsabilidade de registro é do cliente. Você é o consultor. O que é que eu falo pro meu cliente? Ó, irmão, você não vai sair de casa. Fique no seu sofá. Eu resolvo tudo.
Se eu precisar da sua assinatura, eu mando buscar na sua casa. Mas você não sai de casa. Quanto é as custas? Tá aqui, ó. 4.500 esse registro, 3.800 de escritura, 2% de TBI, R$400 de despachante. Aqui. Entendeu? São coisas que não são da minha responsabilidade. Agora, Gustavo, você vai sempre... Não, às vezes é uma venda que... Pô, uma mega venda, ou um cara que é muito tranquilo, ou um cara que não sei o quê. Não, fique tranquilo, eu resolvo. Não cobro o cara. E muitas vezes eu não cobro, entendeu? Sai do meu bolso. Meu irmão, mas isso é pequeno, tá entendendo? Tem corretor que cobra uma certidão de ônibus que é R$42, rapaz, para um cliente. E aí o network, tem cara que quer sentar num cafezinho, vai sentar num cafezinho, aqui, oh, nada mesmo, R$8 um café, vou tomar nada. Irmão, eu sou daquele seguinte, você quer... Tome de derramar, coma com força, quem paga sou eu. Cliente que paga a conta sou eu. Eu tenho uma pergunta para você, já partindo dessa premissa. A gente adora network, né? Eu acho que é uma coisa que eu tiro um dia na semana para fazer. Eu acho que tem que acontecer. E eu ouvi uma vez a seguinte expressão: network é pagável. Pagável demais. Demais. Minha mulher sabe o que eu estou dizendo. Quando ela se lembrar. Várias vezes eu fiz coisas pelo network que ela não entendeu. Dizer, mas por quê? Você tá doido, né? Depois eu lhe digo por quê, né? E aí, quando acontece... Você lembra daquele dia? Olha o resultado disso aqui. Porra! Né? Mas, assim, são coisas que você... isso é perfeito, network é pagável. Porra, o cara diz assim... Tu comprou um carro de quase R$400 mil. Tu é doido, meu irmão. O emplacamento é R$12 mil. O seguro é não sei quanto. Não sei o que. Ele já me pagou 3, 4 carros desse, irmão. Tu é doido. Você não tá entendendo, não, irmão. A necessidade tá entendendo? Do negócio. Mas o network é pagável, pô, entendeu? Bota o São Miguel Arcanjo no bolso pra ficar blindado, né? Do zóio. Tá no meu bolso aqui, só anda com ele. Jeito. Eu sou do dia 29 de setembro, irmão. Meu anjo é forte, entendeu? Pô, meu irmão é 28. Então, meu irmão, é pau. E acabou-se, velho. Meu pai trabalha há 34 anos administrando imóveis. É contador também. E ele administra imóveis de uma família. A vida dele, ele aprendeu... com isso, e ele sempre me disse a seguinte expressão: olha, até hoje eu nunca vi negócio mais rentável do que imóvel. Eu digo isso com propriedade, são quase 35 anos fazendo a mesma coisa. Eu nunca vi, eu vou fazer, vou investir na bolsa, bicho. Ele acompanhou a evolução do negócio. Melhor que imóvel eu nunca vi. Eu nunca vi um imóvel ser desvalorizado ou então um aluguel ser desvalorizado. Aconteceu aqui no nosso estado, na nossa cidade, a questão da Braskem. Aí eu queria até entrar um pouco nesse sentido. Isso deu um boom, de fato, no teu negócio, na tua vendagem, ou não influenciou para você? Não era o seu público, de repente. Vou até voltar um pouquinho para falar, concluir com isso aí. Eu até disse que ia fazer um vídeo agora recentemente com um cara do marketing para falar justamente uma linha do tempo de alguns imóveis que eu comprei até hoje. E o gráfico é assim, ó. Só sobe. Não tem descida, não. Né? Desde quando eu entrei, todo mundo disse, tá caro. Tá caro. Até brigar, tá caro, né? Tá caro. E tá caro, tá entendendo? Mas muitos que não entendem do assunto dizem, daqui a pouco vai dar uma bolha imobiliária. Daqui a pouco vai melhorar. Não, irmão, só aumenta. Né? Não vou dizer que ele... lógico, às vezes mais rápido, às vezes estaciona um pouquinho e por aí vai. E seu pai estava... correto, porque ele viu esse cenário. A única diferença é que ele tem 35 anos a mais. Então, assim, o cenário dele tá maior que o meu, né? Tipo assim, a linha de tempo dele, ele pegou aqui, tá aqui. Né? Então, ele viu toda essa evolução e o que ele fala, bicho, é com total razão. Tem até um Rios que fala 90% dos milionários, você já viu isso aí? Não, vi não. Não ficaram ricos, não foi investindo em criptomoedas, não sei o que, foi em imóveis, né? É basicamente isso. E é verdade. Patrimônio. Né? Porém, precisa fazer o investimento correto. Sem um emocionado. Tem um livro que eu li que é o seguinte: não seja... O ego é seu inimigo. Ele fala, não seja apaixonado nos negócios. Que a paixão, ela cega, faz com que você faça um negócio no momento talvez que não seja atrativo. E aí você vai ter, lógico, um tombo no negócio que não vai atender suas expectativas, você não se deixou levar por emoção de uma pessoa que de forma errada influenciou e por aí vai.
Falando sobre o Pinheiro, que foi o que aconteceu na situação, há quem diga, que é de outro estado, que diz os imóveis aumentaram em Maceió porque o Pinheiro acabou, então, consequentemente, houve uma procura grande e os construtores aumentaram. Nada disso. Essa não é a minha conclusão. Tem influência? Tem um pouco. O que é que acontece? Da pandemia para cá, o mercado imobiliário alagoano deu um boom. Virou a chave. Virou a chave. Virou a chave. Vou dar só um exemplo. Eu vendi no início, logo pertinho da pandemia, um lote no Laguna por 315 mil. Um lote no Laguna hoje custa 1.200.000. Era o valor dele, esse lote? Não, vamos imaginar que era 400, 380, 420. Tinha uma situação atípica, onde o imóvel tinha uma dívida e tal, mas mesmo assim a diferença foi muito grande para o que é hoje, né? E vieram novos condomínios na região que fizeram com que o Laguna aumentasse e houve uma supervalorização ainda mais. A cada 10 imóveis que nós vendemos aqui na capital, e principalmente em Milagres, que o público comprador em São Miguel dos Milagres e na rota como um todo, 90% é público de fora, não é alagoano. São pessoas de fora. O que é isso? Pessoas que enxergam qualidade de vida em Maceió, onde você pode andar livremente na Ponta Verde sem ser assaltado, entendeu? Onde ele é melhor remunerado onde ele está e quando vem para cá acha uma cidade barata. Estou falando porque ele é remunerado lá, tá? Não Sim. aqui, né? Porque aqui o poder de compra que ele tem lá, comparado Exato. com o que Aí aqui diz, é... Poxa, aqui é mais barato. Qualidade de vida de se viver, pô. Quero morar aí. Quantos clientes eu quero morar aí quando me aposentar? Sim. Quantos clientes não vêm porque não tem como largar tudo e vir para cá? Isso, o negócio dele tá lá, né? Lá. Mas quantos clientes têm a sua segunda morada aqui e têm o seu lazer aqui? Vários. E o que acontece? Esses imóveis de alto padrão, que sofreram a maior supervalorização, que se você pegar um imóvel num bairro mais simples, comparar de 5, 6 anos para cá, ou até da época da Braskem para cá, esses imóveis não superfaturaram. Pode comparar, é o mesmo valor. Ele teve um acréscimo natural. Natural e não muda muito. Agora, pega um imóvel da mesma época, da Ponta Verde, certo? E compare. Ele tem um aumento muito considerável. Porque a galera, estou falando das áreas nobres, digamos assim, né? E aconteceu um fenômeno também que todo mundo que é do mercado sabe, os condomínios de casas e terrenos foram vendidos de formas absurdas, que a gente nunca tinha visto um cenário como esse. Dizem que as pessoas começaram a valorizar mais a casa pelo fato da pandemia. Pô, que tá em um apartamento, sim, trancado com meu filho, eu quero uma casa, eu não quero isso para mim. Se isso acontecer um dia, esse fenômeno, meu amigo, eu não vou aguentar mais. Então, tanto é que venderam várias casas, vários terrenos, e hoje tem muita gente com essa cabeça ainda voltada com esse pensamento. Não foi a Braskem que aconteceu esse fenômeno com aumento. Ela estava no meio dessa mudança, né? Estava no meio dessa mudança. E o que aconteceu mais ainda? Grandes construtores, né, daqui da nossa cidade, do nosso estado. Primeiro que a maioria das construções são genuinamente alagoanas. Nosso mercado, vocês sabem, são empresários. Difícil você se inserir no mercado aqui sendo de fora. A não ser que vocês, eu sou amigo do Thomas. O Thomas pode entrar, né? Uhum. É basicamente assim. Eu costumo dizer que em Alagoas e em Maceió é difícil você crescer profissionalmente se você não tiver uma indicação. Aqui é 7,5% nadando em dinheiro, 45% se mantendo e os 50% mal, né? Que estão nos outros bairros. Então, assim, sempre tem... Quando o cara liga, tu é da Atalaia? Atalaia, eu conheço fulano, conhece? Meu amigo, um cara liga para lá, conhece fulano? Conheço, aí a gente boa demais, pode vender até ouro para ele, fiado. Se for maloqueiro, o cara diz, ei, sai daí. Sai de perto dele. Não. Tá no Viva Voz? Isso me Você tem referência. Isso me conforta, isso é importante. Porque eu faço certo, mas para quem faz o errado, pronto. Então, o cenário positivo com o aumento, no caso assim, dos imóveis, não é exatamente por conta da Braskem. Aconteceu. O pessoal da Braskem daí do Pinheiro foi para onde? Para os bairros e houve uma movimentação, mas o aumento considerável não foi isso, não. Ô, Gustavo, isso é uma coisa que me veio na mente agora. Tu acredita que a política ela tem uma influência nessa mudança? Quando eu digo política, em que sentido?
Hoje o atual prefeito, por exemplo, da cidade tem 4 anos de mandato, mais ou menos, indo para o seu 5º mandato. E aí a gente tem visto que a gestão municipal ela tem posicionado de forma melhor, principalmente usando as redes sociais e tal, e melhorando, de repente, a Orla. Hoje a Orla está um brinco, né? Se você for olhar como era há alguns anos atrás. Isso você enxerga essa influência Vou dizer. da mudança de gestão, por exemplo, nesse período? Resumir em poucas palavras sobre a questão da política. Eu não sou um cara muito ligado à política, mas, como diz aquela famosa frase, né? Se você não quiser estar inserido na política, né? Vai mercê de quem quer estar na política, né? O dinheiro só muda de mão. O dinheiro só muda de mão. Lado vermelho, lado verde ou lado do meio. Sim. O dinheiro só muda de mão. Os interesses vão mudar. E o que é que eu vejo do tempo que eu acompanho, né? Qual é a minha linha que eu imagino? Toda e qualquer mudança, no começo há aquele ajuste. Isso. Tudo normal, né? Depois a gente percebe que o dinheiro está mudando de mão. Pô. Quem não estava fazendo investimento começa a fazer investimento. E quem estava para. E quem estava para. E aí existe um cenário que no início se comporta de um jeito e no final do mandato daquele cara se comporta de outro jeito. Isso. Onde muita gente vende. Aí tem muita gente comprando. Entendeu? Aí depois a bandeira que está bem começa a comprar de novo. E a que perdeu começa a vender. E aí, agora, sobre o cenário tipo das benfeitorias da cidade, etc e tal, lógico que encanta aos olhos de quem não conhece e que vem. Chega aqui. Um grande empresário aqui de Maceió, muito forte, me disse uma vez, irmão, os caras que estão lá em São Paulo acham que a gente aqui no Nordeste tira leite de vaca ainda. Porra, é mesmo, velho. Porque o cara que nunca veio aqui, sei lá, como é que é interiorzão, né? Tá, não sei o quê. Mas como é que é isso? Quando mostra pra porra, meu irmão. Os caras que são ricos, muito ricos, no Rio, em São Paulo, no agro lá naquela região, a maioria não conhecem aqui. E quando eles descobrirem, irmão... É impossível não se apaixonar. Quando eles descobrirem, sabe por quê? Porque um beira-mar de 2, 3 milhões para esse cara é pinto, pô. Eles pagam 28, 30, pô. Numa coisa que nem é a beleza que a gente tem aqui. É bonito, mas não se tem a qualidade de vida. Não se tem a qualidade de vida. O filho dele não estuda a 3 quadras da praia e nenhum palato na outra rua, pô. Entendeu? Verdade. Ele tem que andar 15 quilômetros para ir para um restaurante como Janga, Coco Bambu, e chega lá, não pode nem andar na corrente de ouro, porque o cara pode roubar ele, e nem ele pode correr na praia às 11 horas da noite, pô. Sem olhar para ele atravessado. Aqui, se o cara roubar a gente, ele vai buscar em casa. Com 2 ligações, ele vai pegar ele em casa. Onde é que você faz isso? Isso é qualidade de vida que muito quantos lugar carros oferece. blindados? Tem quantos amigos carro blindado vocês? Rapaz, eu não conheço nem. Eu só conheço um. Quer dizer, eu conheço o teu é blindado? a minoria. O teu é blindado? Não. Pronto, conheço nem. Mas assim... Ainda não. Mas você não precisa ir longe, não. Vá aqui em Recife. Tem várias pessoas com carro blindado. Tem um mercado, né, de carro blindado. Então, aí você vê, isso é o quê? Pelos índices de assalto e tal. Então, assim, isso já é um dos principais pontos para deixar alguém confortável de se morar, uma cidade segura. Espero que continue assim durante muito tempo. Esse cara vende Maceió mais do que... Eu achava que eu vendia Maceió. Eu pensei que eu era apaixonado por Maceió, mas você é... Mas é uma verdade. E assim, existe coerência, né? Não é porque tem muita gente que vem da cidade que ele mora. É porque eu não falei da Rota Ecológica de Milagres ainda. No próximo episódio... Você não tá entendendo, não. Eu queria até perguntar isso agora, Gustavo. Para onde o Gustavo tá olhando? Como corretor, como consultor de imóveis. Para onde você está olhando, o que você projeta, partindo desse ponto, das melhorias que tem, da galera que procura, visando litoral, né, da gente, litoral norte, rota ecológica. Para onde você projeta hoje? Prêmio Office, sala 2 aos 9. Consultoria, o cara quer de graça, irmão. Você vai entregar um pouquinho. Tem que ter um gostinho, né? Peraí, tem que ter uma amostra grátis, pô. Eu costumo dizer que nem tudo que brilha é ouro, né? Nem tudo que brilha é ouro. A gente tem que entender, ter aquela percepção do que pode acontecer de forma positiva.
voltada aos imóveis, o que pode acontecer para que você tenha uma supervalorização ou atinja as suas expectativas, né? Tem vários cenários que podem acontecer, né? Uma infraestrutura no bairro, né? A chegada de um novo shopping, né? Um show de um Réveillon, né? Que traz isso. Tem que ser algo que chama atenção, Algo que vai chama tornar atenção, aquela porque é o região seguinte, diferente. Vamos imaginar a parte do Parque Shopping, que está se tornando um dos maiores vetores hoje dentro da capital. Muita gente não está percebendo porque a nossa cultura macioense e alagoana não está se permitindo. Assim como o início do litoral norte, indo ali para Gramarine, né? Aqueles logo depois ali do Evolution, né? Mais na frente, você vê que tem vários prédios já sendo construídos, alguns ainda na planta, e ali a bola da vez, né? Todos os terrenos ali, sem exceção, até a Guaxuma, são de construtoras. Todos eles. Todos. Não estão parados porque à toa não. Só está esperando o momento certo. Nós temos um lançamento agora do Salsa, que é um empreendimento à beira-mar, com 1 metro quadrado a 7.000, 7.500, 8.000, por aí vai. Onde não se pratica isso à beira-mar, nem aqui, nem em canto nenhum. Acho que até um dia tá em uma obra a preço de custo. Até um dia desse, o metro quadrado mais caro era o Laguna, né? Não sei se hoje já deve ter um perdido o status. Assim, Beira-Mar aqui de 22 mil, de 25 mil, entendeu? Mas isso é uma realidade, pra gente era muito longe isso aí, entendeu? Sim. Hoje já tem isso aí, já é uma realidade nossa. Então, tudo que acontece nas grandes cidades gira em torno do shopping. Pode prestar atenção. Aqui é o único lugar que o cara Demorou um pouco. Está demorando. E tipo assim, o cara não liga. Quando a gente vende em outro lugar, diz assim, é bem próximo do shopping, né? Aqui, parece que o povo não, eu quero perto da praia. As pessoas querem estar perto do mar, né? Perto do mar, tá? Então assim, ter o shopping do lado é o maior serviço que você tem, pô. Lojas, restaurantes. Serviço que você imagina precisa. Só não tem a praia dentro. E aí naquela região você vai ter o shopping, você vai ter 3 empresariais, o da Telezil, o da V2, que é o The Icon, e tem o da Contemporânea, um projeto belíssimo. Unimed, do lado. Realmente tá. E ali, para quem não sabe, são glebas de 10.000 metros quadrados. Traçou-se a rua lá no meio, glebas de 10.000 metros quadrados. Não vai vir coisa pequena, irmão. Exato. Então, tudo que vem para ali é extremamente projetado. E ali só não está feita a rua, mas tem vários lotes lá de 10.000, de 4.000, de 5.000, ou seja, ou vem prédio, ou vem comércio, qualquer tipo de serviço. Então, a movimentação dali tende a valorizar muito, né? Então, isso, nesse momento, eu vejo como uma grande crescente. E o início do litoral norte ali, para quem quer investir, para ter um ganho muito positivo, que nós não tínhamos há pouco tempo mais, esse ganho que antigamente o cara comprava um prédio que a Marroquim fazia, em sistema de condomínio, o cara dobrava, era o melhor modelo de negócio que tinha aqui, que se chama condomínio. Pá, era excelente. Foi um tempo que a gente não estava tendo mais no momento aí. E agora chegou algumas opções que para quem quer ganhar dinheiro e tem um perfil mais arrojado, que é aquele negócio. Você me perguntou assim, o olhar do Gustavo está direcionado para onde? Depende do cliente, para onde eu vou direcionar ele. Aí o cara às vezes é o seguinte, eu não tenho uma condições financeiras no momento boa, né? Então assim, eu posso pagar só X por mês, eu posso pagar uma intercalada X, tá? Ou seja, você não tem dinheiro para pagar à vista e nem posso submeter uma parcela alta. Então, diante da sua proposta, a sua melhor condição é essa aqui, ó. Mas ainda tá caro. Você tem para pagar à vista? Você não tem. Eu consigo uma condição melhor. Você quer comprar? Então, você tem que conseguir pagar nesse ritmo aqui. E lembre que é o seguinte, se a projeção de pagamento é 60 meses, teu imóvel fica por 36. Então, você nem pagou o imóvel todo, certo? E você já comprou, realizou, seu imóvel está pronto, vai ter uma valorização. Agora você está pagando à vista, aí a gente vai sentar, é uma outra conversa para você querer. E São Miguel dos Milagres é outro patamar para quem quer investir, digamos assim. Se comprar bem, vai ganhar muito bem. Ainda há tempo. Viu?
Entendi, dá tempo. Tem que falar com quem? Tem que falar com quem? É com o Thomas? Para o Milagres? Para Milagres. Tem que falar o Thomas é para vender sanduíche, comprar sanduíche. Agora comprar em Milagres é com o Gustavo. Ô, Gustavo, qual dica você daria para quem de repente está começando hoje, né? Comecei a ser corretor. Quais caminhos ou que caminho inteligente seguir para um dia, né, daqui a 14 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, essa pessoa estar, né, ou ser o Gustavo, por exemplo? Como eu já falei, estudar. Isso. Mas fiz o curso hoje. É primordial que você vá para uma imobiliária. Porque você vai... Aprenda o básico, né? Apanhe um bocado, né? Que apanhe. Irmão, bom no bom, todo mundo é bom. O negocinho fácil não faz você ser um cara duro, não, né? É verdade. Você tem que ser um pouco mais... No começo tem que sofrer um pouquinho, né? Então, assim, vá para uma imobiliária, de preferência, se estiver o contato de algum amigo que já esteja no mercado, para lhe dar um norte e lhe dar um conselho de verdade, é importante, né? A imobiliária você vai aprender como funciona nos bastidores, o passo a passo. Lógico, a imobiliária que dê condição, porque tem algumas imobiliárias que não dão essas condições, né? Que eu acho que até trabalham de forma errada. Mas que você se sinta bem também e comece. Quando você se sentir preparado, né? E se realmente quiser e seguir carreira solo, ótimo. Se não, continue imobiliário, não tem problema não. Até né? se sentir pronto. Cada um tem que estar onde achar mais conveniente e feliz, pô. Correto. Importante colocação é entender, sim, se dá, se tem condição de correr. Exato. Só, e se ainda Nem não é tem. E tem muita gente que, na verdade, não tem perfil para isso, né? É importante dizer, porque eu digo, no seu segmento, no meu não é diferente, no do Marcelo, todo mundo. Tem pessoas que trabalham no escritório, tem pessoas que têm um escritório. E a pessoa que trabalha no escritório, nem todo mundo é obrigado a ter um escritório no futuro, porque nem todo mundo tem perfil. Eu tenho o melhor chapeiro do mundo, exemplo. Não significa que o cara é o melhor chapeiro. Sabe onde eu compro. Sabe qual marca de produto. Que ele vai conseguir abrir um negócio e dar certo. Isso aí é... Porque nem tudo está voltado nem para tudo atividade está voltado fim, só para atividade fim, exatamente. Perfeita colocação. Gustavo, a gente está chegando ao fim do episódio, mas eu, antes de finalizar, de chegar nos momentos finais, você tocou num assunto no meio do episódio, e aí eu quero que você fale sobre isso. Você disse que usa hoje as redes sociais. Numa conversa um dia, você disse que já conseguiu vender imóvel, inclusive até pelo YouTube. Né? Canal que a gente está usando, eu lembro disso. Mas conta pra gente como foi que tu disse que ganhou muito dinheiro com placas. Foi. Faltou isso. Era do placa do YouTube? Das placas, pô. Tu começou a tomar remédio, foi, bicho? Oi? Tá com a Eu tenho memória hiperfoco, pô. O lance das placas é muito bacana aí. Hoje não se pode colocar placa. Na verdade, nunca pôde. A lei sempre existiu, A né? lei sempre existia. Só que a gente, né? Tinha nada, estava disposto a tudo. Era o único mecanismo. Era o único mecanismo. Era a poluição da visual. Chegava num poste, tinha 3, 4, 5 placas, bicho. E aí tem um cara, já falei até no outro podcast, cara, chamado Jacaré. A galera das antigas vai conhecer ele. Magro assim, igual o Thomas, da Grota ali. Gente boaça. Eu nem lembro como conheci o Jacaré, acho que alguém me indicou na época que a turma já colocava a placa com ele. A gente pagava, ia mandar confeccionar a placa no Edivaldo Propaganda, que é um grande parceiro dos corretores. Falava no Edivaldo, que é mais em conta. Tipo, acha 10, 8 reais, era quanto. Aí eu mandava fazer 70 placas, puf, né? Aí ligava pro Jacaré. Jacaré, e aí? Vamos segunda-feira colocar umas placas e bora. A gente pegava o Jacaré, comprava o aramezinho, levava as placas no carro. Jacaré, como um gato, subia no poste. Sem escada, não. A boquinha ficava... Colocava a placa, tava lá. E aí, meu irmão, era 30, 50, 60 placas. Só que a ideia era o seguinte: a gente colocava e podia ser que a prefeitura passasse a manhã tirando tudo, pô. Entendeu? Mas era o 30 risco, ficava era o 10. risco. Podia ser que ficasse nenhuma, entendeu? Era o risco, pô. E aí a gente pagava o Jacaré por subida, entendeu? Cada subida pagava o Jacaré. Poste que eu subia. Só que aí, se você olhar, é o seguinte, o que eu dizia? Se eu pegasse um lead da época, que ninguém falava lead, né? Já tá valendo, né? Quantos clientes eu tenho daquelas placas? Tenho vários. Tem inclusive um amigo meu, hoje, Augusto Policial PRF, que hoje é meu amigo, eu vendi um imóvel pra ele através de uma placa, tal. Aí uma vez ele tomando na casa dele um vinho lá, ele... Bicho, eu acho um negócio bizarro da pessoa de placa, velho. Eu nunca compraria um imóvel a um cara que dá só uma placa daquela. Eu disse, tu comprou a mim? Oxe, foi, não lembra não? Tu ligou pra mim e disse,
Ô, amor, vem cá. Foi, você ligou, tá? Rapaz, pô, tu foi sortudo, velho. E aí, eu tava assim, agora que engraçado, eu saía, eu morava na Forene, no Cruzeiro do Sul, e aí eu vinha cedinho pra cá, tá? Ficava aqui por baixo, se desse dor de barriga, não tinha nem onde ir. Aí, por que eu saía? Porque eu tinha as placas, que eram os meus anúncios, digamos assim, né? O LX, que eu tinha alguns na época e tal. E aí o cliente ligava, quanto é esse imóvel aqui? Imagine você ter 60 placas e o cara achar que você, normal, natural, quanto é esse imóvel aqui? Eu, tudo bem, senhora, é porque eu tenho algumas placas. Qual é o imóvel que você está? Eu não sei, olha o nome do prédio. Aí o cara... Edifício João Paulo I. Tá, eu já sabia. Tem um imóvel aqui. Muitas vezes o cara não tinha imóvel. Pô. O cara já vendeu, mas eu tenho um no perfil, posso lhe ajudar, tal, não sei o quê. Paca pra caralho. E quando não, tem que ter uma memória. Sim. Quando o cara dizia, aí tem um imóvel, beleza, você quer olhar quando? Isso pode ser agora? Como se eu tava na Forene, pô? Como é que eu ia vir? Do pô? outro lado do mundo. Aí eu disse, agora eu tenho um cliente, mas a gente pode deixar umas 11 horas da... 11 o meu no início da tarde. Agora pode ser, eu digo, corre, trocar de roupa. Pegava a Honda Bis. Pau, não era Já era tava, do carro de já tava de carro agora. assim. Aí eu vinha tal e ficava aqui. Aí eu, não dá pra sair mais tarde de casa. Porque naquela época eu tinha um custo, tipo, pô, eu vou sair só pra aventurar, se não der nada, entendeu? Almoçado, eu não tinha um cliente, eu fazia visita no começo, mas depois não tinha muito... E aí eu gastava com almoço, gastava não sei o quê. Eu disse, não, velho, eu vou botar agora pra sair toda manhã. Eu saía de casa cedinho, ia pro cafezinho, ficava de bobeira ali. Quando o cara ligava, dá agora, tô indo aí agora. Espera aí, riscava, já tava lá. Perto do cliente. Pronto. Já. Aí eu ia aumentando as minhas possibilidades. Na maioria das vezes o cara não vendia aquele imóvel, mas eu, tipo, agora eu tenho um cliente, por exemplo, que tem que comprar um imóvel até 700 mil e que o limite dele é esse, pronto. Aí eu ia prospectar novos imóveis para aquele cara. Pra você ligou, naquele dia já tava ótimo. Você já atendeu uma pessoa, pelo menos. Já ganhei o dia. E você, a sua dificuldade no início que você falou era contatos. E isso, eu não sei se isso foi lá no começo, mas enfim, mas você conseguiu contatos através dessas ligações, dessas visitas, dessas... Não só dessas. Não, de outras também, de né? outras, de várias. Sim, Sabe o que eu fazia também? E-mail, a gente mandava muito e-mail na época. Eu disse, cara, meu irmão, bicho, como é que eu vou arrumar os e-mails de uns caras que compram um negócio, né? Um stick mais alto. Aí eu pegava lá no Google. Professores da Universidade Federal do curso de Medicina. Tudo médico, porra. Aí vinha os e-mails. Todo mundo. Eita, pai. Papai. Aí ia lá e mandava um e-mail direcionado. Doutor fulano. Mandava 30, 40. Aí vinha um. Olá, Gustavo, gostei do material. Pronto. Se quiser, eu posso mandar isso aqui. Poderia passar seu contato? Aí eu, opa, ganhei um. Entendeu? E eu fazia, só que eu ia nos caras que, tipo, mestrado, o pós, que eu sabia ganhar um pouquinho mais. O perfil, né, velho? E aí você vai direcionando, entendeu? Você sempre nichou, né? Velho, às vezes dizia assim, acreditou, condomínio que eu vendia, aí tem as pessoas que moravam lá, indicava. Bicho, pra aumentar é muita coisa, velho. Marcel, desculpa interromper, né, mas como eu falei, tá chegando ao fim. E, Gustavo, a gente tem, né, o costume de, no final do episódio, dar uma câmera dessa de presente o entrevistado, mas não é para levar para casa. É para ele olhar nela e deixar uma mensagem, né? Uma mensagem, aí você escolhe se quer deixar para alguém que está começando no segmento imobiliário ou se de repente está querendo falar com aquelas pessoas que têm o sonho de conquistar não só a sua casa própria, que muita gente já tem, o seu público hoje é aquele público que já tem a casa própria, mas de realizar aquele grande sonho. Você usa muito essa referência que você não vende imóveis, você realiza sonhos. Isso aí lá desde o passado você já usa essa fala, né? Não sei se hoje ainda pensa da mesma maneira. E da maneira que você conduz os seus clientes, eu acredito que você ainda trabalha dessa maneira. Então, fica à vontade, deixa essa mensagem, algo que você de repente, poxa, eu queria falar isso um dia para que o mundo inteiro ouvisse. Nós temos 380 países ouvindo agora nesse exato momento. Fica à vontade. Até país, mete bronca. Olha. Então, para os novos corretores, né? Sim. Que estão aí iniciando aí as atividades ou que pretendem iniciar na carreira, eu gosto muito de uma frase que é de Rogério Caldas, cara que me ajudou muito quando eu lendo os livros dele e tal, que ele dizia o seguinte: a sorte nada mais é do que o preparo junto com a oportunidade, né? Então, esteja preparado, né? E abrace a oportunidade quando aparecer. Porque se você não estiver preparado e chegar uma oportunidade,
você não vai ter a sabedoria para abraçar ela. Então, isso faz muito sentido e talvez seja a virada de chave da sua vida, né? E o outro conselho que eu dou é: pense no seu cliente como se fosse você, né? Se projete a longo prazo em busca do que você procura e, se quer ter sucesso, estude, não desista, tem que ter muita, como é que eu posso dizer, resiliência, que a gente tem várias dificuldades hoje na vida, né? Seja elas pessoais ou do dia a dia mesmo que acontece todo dia. E para os meus clientes, eu só tenho a agradecer por ter me proporcionado a confiança de conduzir cada venda, né, cada oportunidade que me procuraram. E eu sempre estarei aqui tentando buscar sempre a melhor negociação de forma justa, equilibrada, né, e sincera. Então, só o meu muito obrigado. Não tenho muito Show. o que falar. Show de bola, né? Com chave de ouro. Exatamente. A gente tem também aqui, Gustavo, algo que a gente colocou em prática, né? Tem sempre uma lembrança que a gente traz para o nosso convidado. Eu vou pedir pro cara da produção ajudar a gente aí nesse momento. Ah, Mais uma lembrança aí para você. Tá, poxa, bicho. Isso aqui é agradecimento com algumas fotos que eu acredito por que... você ter se Rapaz, disponibilizado, por ter vindo, por vai ter... ficar no meu escritório aqui, viu? Exatamente. Só o uma foto- objetivo é esse. Faltou só uma foto do Thomas aqui, bicho. Ô, bicho, Ele deixa manda, eu ver. puxa. A ideia... Minha esposa, Exatamente, cara. minha mãe. Porra, os amigos aqui da Citicom que eu falei hoje também. Isso. Tem que chamar esse cara aqui, os caras, viu? Sim, bacana. Porra. Bacana. Vamos trocar essa ideia. Gustavo aqui mais novo. Gustavo mais novo aí, na evolução, Essa foto aqui foi a resenha que era aquele que dizia você de 10 anos atrás e você agora, Isso, né? isso, uma- Aí minha irmã mudou. A conta bancária mudou também, viu? E eu aqui todo galã de novela me promovendo. Isso aí, aqui. inclusive, essa foto, você galã de novela, eu acho que do seu Instagram de corretor é a segunda postagem, Faz eu tempo acredito. essa É muito, foto é aqui, de 2018, Essa é aqui com a minha esposa 2016. foi na Espanha. Isso. Parque do Retiro, esse lugar aqui é lindo. Isso. Pô, show de bola. Obrigado, Cara, hein? cara, Gustavo, muitíssimo obrigado por participar desse episódio. Assim, que seu agradeço. nome já foi cogitado várias vezes. A gente, inclusive, começou a combinar uma data e na correria, acabou que você tinha um compromisso numa data que a gente tinha disponível e a gente foi... Não, mas eu preciso levar o Gustavo. O Gustavo é um cara que... A sua história, a gente falou sobre isso na última vez que a gente se viu, ela não tem como você olhar para a sua história e não se inspirar. Então, são pessoas iguais a você, iguais a Hugo, né, Marcel, pessoas que estão em ascensão, que estão evoluindo, principalmente com trabalho, dedicação, e que começaram lá do zero, sem ninguém, muita gente acreditar. Sem patrocinador, então, né? Exatamente, são pessoas como vocês que nós queremos que estejam aqui, que a gente possa trocar essa ideia, né? Eu te conheço da infância, experiência, e obrigado por parar um pouco do teu tempo. Sei que a correria é muito grande. Hoje, se ausentar do escritório, né, não é tão fácil. Na sexta. Na sexta-feira, inclusive. Então, muito obrigado, cara. O que eu desejo a você é muito mais sucesso, que você evolua ainda mais, né, como pessoa, como empresa, enfim. Cara, obrigado. Só agradecer realmente. E, pô, que papo massa, que assunto enriquecedor, né? Proveitoso para o momento que o nosso estado vive, que o nosso município vive. E que as pessoas, de fato, se inspirem, né? E consigam aí se identificar, pegar aquelas ideias, os insights que foram passados, entender o que dá para ser colocado na carreira delas e possam aproveitar. E, assim, só agradece. E que você possa realmente ter sucesso, como o Thomas falou, cada vez mais. Obrigado. Ainda mais. Obrigado. A quem quer seguir o Gustavo nas redes sociais, olhe para que câmera, minha produção. A quem quer seguir o Gustavo nas redes sociais, Imóveis Gustavo Moraes. E aí você já segue lá e já acompanha o trabalho dele, inclusive. Segue lá. E também, no futuro, compra um imóvel esse cara ou bota ele para vender o teu imóvel. Então, gente, é a importante mensagem fazer isso. que esse cara vem e sonha todo dia fazendo, a mulher dele disse que ele já sonha falando isso. Ó. Qual é, Ativa Marcel? o sininho. E outra coisa, quando comprar um imóvel ao Gustavo, fala que foi depois que assistiu lá o podcast falando com o Show dono, de que ele bola. vai passar uma Esse comissãozinha bicho gosta pra de gente. comissão. Né? Gente,
Quem será o próximo dono? Quem será o próximo dono? Obrigado por ficar até o final desse episódio. Um beijo. Compartilha, ativa o sininho e curte. Valeu. Tchau e obrigado. Vamos lá. Valeu.